Começa agora o seu programa Fé e Vida, em parceria com a Paróquia de Santa Luzia. Fé e Vida é o Evangelho da Vida chegando até você. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, muito bom dia, paz e bem na sua vida, chegando mais uma vez aí no seu contato, na sua casa, com o programa Fé e Vida pelas ondas amigas da Rádio Verona. Deus abençoe você, meu querido e minha querida, final de semana já, sexta-feira, né? Para nós cristãos, sexta-feira não é simplesmente, como diz o ditado popular, sextou para festar. Não, a sexta-feira aponta para o final de semana, de mais intensidade de missão, de anúncio e testemunho. É claro que você tem nos seus projetos, cada um tem um passeio, isso é bom, mas não descuidando da vida cristã. Sexta-feira, final de semana, é para cuidar intensamente da vida cristã. Muito bom dia a você que prepara a sua sexta-feira, mas tem aquela consciência cristã de reservar o seu momento para a sua intimidade com os valores da vida cristã, com a missão. Um pouquinho de oração não faz falta, não faz mal para ninguém de nós, né? É muito bom fazer esse exercício. Faz bem você que na família vai agindo desta forma e que na sexta, no sábado, no domingo, a gente possa estar bem conectado com os valores que Deus Pai comunica a todos nós através de seu Filho Jesus Cristo, dentro do exercício de nossa vida cristã. Vamos então sentindo essa proposta e vencer a indiferença. Eu vejo que às vezes a sexta-feira vira um sextar porque as pessoas já colocam o projeto de Deus numa distância muito grande. Talvez outras coisas são colocadas ali como prioridade e a questão, dimensão da fé, testemunho cristão, lá para quarto, quinto lugar nesse plano que às vezes deveria ser bem revisto, fazer uma conversão para dar mais prioridade, vencer a indiferença e assumir mais a vida cristã. A igreja não se cansa de fazer este anúncio e fazendo este anúncio dentro de propostas para nos envolver mais na nossa vida cristã, seja na dimensão da igreja, no sentido da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que tantos projetos que são apresentados, até em termos de mundo também, nosso Papa Francisco tem demonstrado desde o início do seu pontificado uma preocupação muito grande em se vencer essa indiferença. E os grandes escritos dele vêm sempre nos ajudando, para quem de fato aproxima-se de tudo isso, nos ajudando a vencer a indiferença e na família, na comunidade, viver com mais intensidade a alegria do anúncio do testemunho em nossa vida cristã. Agora mesmo este ano, né, o ano vocacional, é toda uma proposta desta para nós. Quantas vezes nós achamos que basta batizar e pronto, já está aí. Não, batizar, iniciar a vida cristã e entrar dentro da dimensão missionária, né? Então, batismo, graça e missão, ou vocação, graça e missão, para ser assim depois, pela palavra de Deus, aquecer o coração e colocar os pés no caminho e viver intensamente a vida cristã. Vamos pensando isto dentro da proposta de hoje, quando formos proclamar o Evangelho de hoje, nessa sexta-feira, no capítulo 3 ainda de João, e hoje falando, né, dessa proposta bonita de nós nos envolvermos dentro da partilha do pão de cada dia. O Evangelho em João, que vamos estar proclamando nessa proposta. João, aliás, não é capítulo 3, é capítulo 6, de 1 ao 15. É o tema do pão. Vi esses dias todo o capítulo 3,
confundimos. É o capítulo 6, 6 de 1 ao 15. Depois vamos proclamar esse evangelho e vamos refletir um pouquinho à luz também do tema da campanha da fraternidade, que é outro tema que nós já vivemos. Esse tema é tão atual que precisamos ir retomando. É a questão da fome, fraternidade, fome, e com a grande provocação de Jesus: dá-lhes vós mesmo de comer. Hoje o Evangelho nos traz esse tema, então, para a nossa oração e reflexão. Muito bom dia a você. Vamos então já dando intervalo com a canção, uma canção que vem falar de pão, justamente nessa dimensão do tema. Abramos os nossos ouvidos para escutar e o nosso coração para acolher a palavra que vai ser proclamada. Ouça agora o Evangelho do Dia. É isto, meu querido, minha querida, você que nos acompanha, o Evangelho do Dia, conforme eu já anunciava antes, né? João no capítulo 6, versículos de 1 ao 15. Que você abra a sua Bíblia, vamos então juntos viver essa mensagem da Palavra de Deus e depois procurar na proposta dessa palavra ir revendo a nossa caminhada de vida. Isso é tão bom quando acontece, né? Na quarta da palavra, em nossa paróquia Santa Luzia, aqui do Promorá. A quarta da palavra tem sido uma maravilha, né? Mas podemos melhorar mais ainda com a comunhão mais intensa nessa proposta, viver a quarta da palavra de forma humilde, simples, mas com a palavra nos lábios. Vamos então ao texto que a liturgia nos propõe para essa sexta-feira. João, capítulo 6, versículo de 1 ao 15, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu no monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde é que vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isto para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino
com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 pessoas, entre homens e mulheres, e crianças, é claro. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: esse é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, como ontem, hoje, há tanto tempo na vida cristã, e desde o anúncio primeiro de Jesus, na sua trajetória naquela região, percorrendo e ensinando, vemos a necessidade das pessoas que vão a Ele, vão ao seu encontro. E o relato do Evangelho de hoje mostra um pouco isso, mas de repente essas pessoas iam, mas ficavam muito tempo ali com Jesus, e às vezes saindo das suas casas, né, sem a alimentação direito, estavam ali, muito despreparados. Jesus percebe isso e levanta esse questionamento aos seus apóstolos aqui, quando vai dizer, né, a multidão que vem e pede para que dê alimento àquelas pessoas ali. Mas vamos ver que Jesus vai dizer, né, dar alimento e alguém vai retrucar, mas iríamos gastar um tanto de dinheiro para dar um pequeno pedaço de pão a cada uma dessas pessoas. Acontece que Jesus falava isso, mas já sabendo o que iria realizar, o que ele mesmo ia fazer, né? Mas nesse intervalo aparece um dos discípulos, Filipe, né? Aliás, André, e vai dizer, né? Aqui está, tem aqui alguns pães e alguns peixes, mas ele mesmo reconhece. Mas o que é isso para tanta gente que está aqui? Mas Jesus aproveita e pede que todos se assentem naquela relva ali. E de repente abençoa aqueles pães ali apresentados, aqueles peixes. E pede que vão distribuindo. Cada um recebe um pedacinho e vai saciando. Agora, uma parte interessante: depois que todos ficam satisfeitos, ele recomenda aos seus seguidores que recolham toda a sobra que havia sobrado. E o relato diz: uma grande porção sobrou ali, 12 cestos cheios dos pães e dos peixes, para que nada se perca, diz o Evangelho. Então, esse sinal de Jesus em João sempre diz, em vez de milagre, fala a palavra sinais, sinaliza algo em nossa vida, até na vida presente. É fato, né? Que às vezes existe a fome, mas existe o alimento. É uma coisa estranha, né? Existe a fome com o alimento presente. Mas acontece que esse alimento, ou às vezes é até desperdiçado, jogado fora em tantos espaços de nossa sociedade, quem sabe até aí na nossa cozinha, uma sobra que vai para o lixo, poderia ser reaproveitada, a maneira de cozinhar os alimentos, aproveitando mais. Há muitos detalhes que, às vezes, nós até vemos a fome, temos dificuldade em dar o alimento, mas, por outro lado, o que temos, perdemos. Isso é um aspecto, mas nos relatos do tema da campanha da fraternidade, constatando isto também, vai mostrar algumas outras raízes da fome
questão especialmente na distribuição, na partilha. E aqui no Evangelho, essa dimensão partilha é algo interessante. Jesus provoca a partilha, alguém apresenta algo e depois pede que distribua aos outros e todos possam alimentar e depois não deixar perder. Mas aqui, uma das preocupações, uma das raízes também da fome, a má distribuição de renda. E, em consequência disso também, se não tem renda, como vai comprar alimento, né? As riquezas, às vezes, concentradas nas mãos de uns poucos, deixando uma grande parte da sociedade em pobreza e extrema pobreza. Então, essa concentração de renda e a riqueza já vem lá de longe, data, né, muito antes do nosso momento aqui agora. É uma lógica na qual o crescimento econômico no mundo e no Brasil também, né, sempre aumenta a riqueza dos ricos, sem estender esses benefícios a quem não tem poder de mercado. Podemos dizer assim, é uma tentação de matar até as pessoas. É um crime mesmo, né? Quem já tem, recebe mais, e quem não tem nem força no mercado, não vê chegar na sua mesa esse alimento. Uma lógica, a lógica aqui do jogo, da concorrência, que lhe é própria do mercado, premia os fortes e pune os que já estão fracos, aumenta o desemprego, oferece remuneração tão baixa aos trabalhadores e à maioria dos aposentados, que não lhes permite adquirir um alimento justo para a sua subsistência e a dos seus também ali. Que essa palavra do Evangelho de hoje nos ilumine a buscar cada vez mais uma atitude de ver essa questão e, dentro de nosso exercício de vida cristã, buscar sempre pedir a graça da conversão para que a sociedade, o mundo da produção, produza e saiba repartir. Um momentinho a mais, vamos então mais uma canção pensando neste tema e nós voltamos depois com os recados finais. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Ele é palavra viva e que a mesa tão grande. Muito bem, meu amado irmão, minha querida irmã, momento aí, é o seu almoço, está acontecendo esse almoço gostoso aí, né? Que bom, vamos então, aproveitando também e colocando esse tempero da palavra nessa preparação desta mesa aí. Então eu só volto um pouquinho dentro do tema do Evangelho de hoje, João 6, de 1 ao 15, distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. Então a multiplicação dos pães é um dos poucos milagres, nos outros evangelistas, nos sinóticos, sempre fala milagres. João sempre sinal, mas João aqui tem em comum com os sinóticos, mas não vai deixar de falar que é sinal. Então, incluindo, né, nos seus 7 sinais, esse também, da multiplicação dos pães. Este fato se orienta para o sermão sobre o pão
iniciando o sermão sobre o pão, que vai depois continuar na sequência do capítulo 6 de João. Com efeito, a multidão acompanha Jesus porque vê sinais que opera. Jesus mostrou-se como mestre, solenemente sentado com seus discípulos ali na Páscoa que se aproximava. Vamos então, depois releia o texto, João 6, de 1 ao 15, para a gente se situar nessa preocupação também de Jesus com a fome do povo. E dentro do lema do Evangelho, da campanha da fraternidade, dá-lhe vós mesmo de comer. Então, lembrando, né, que nessa sexta-feira, em todo esse final de semana, como eu falava no início, nossas atividades cristãs, ninguém vai ficar só quieto em casa, só divertindo ou só passeando, mas é claro que você vai reservar um tempo para nosso Deus Pai de bondade, Criador, e que tudo nos dá. Se você tem a sua comunidade, a celebração, hoje mesmo, né, a nossa paróquia Santa Luzia, a continuação lá da festa de São Jorge, lá na comunidade de Santa Terezinha, hoje à noite também, mais atividades lá. E também no Jornal Santo Expedito, temos a missa 19 horas também, nosso encontro. Digo missa, mas assim, é um encontro de alegria, de partilha, incluindo a palavra de Deus ali e, no caso, a Santa Eucaristia. E na praça, na rua, para a gente ter a presença de todos. No sábado, as atividades já do final de semana, marcadinho para você seguir. No domingo também, as atividades com ECC, lá na comunidade Sagrada Família. Vamos participar desses momentos. Ontem mesmo eu participava um pouquinho ali na Santa Luzia, do encontrão do ECC, e creio que amanhã também estarei participando lá na Sagrada Família. Que Deus Pai abençoe a você, sua família, a sua comunidade, e vivamos com ardor renovado o anúncio, o testemunho de Jesus ressuscitado nesse tempo pascal, e fazer da nossa vida uma Páscoa sempre, o anúncio constante de Jesus ressuscitado. Deus Pai abençoe você, sua família, sua comunidade, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Paz e bem na sua vida, que Deus Pai fortaleça sempre os seus passos. Você acabou de ouvir programa Fé e Vida.